Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Mesquita e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial on Safety. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como criar medidas disciplinares e aplicar nos seus trabalhadores, beleza? Então assim, o que são medidas disciplinares? Basicamente, é uma série de medidas que você vai tomar com os seus trabalhadores de acordo com o descumprimento de alguma regra. Tá? Então, essas medidas podem causar, como por exemplo, demissão, suspensão, advertências escrita ou verbal ou até mesmo uma medida apenas educativa. Tá? Então, quando um trabalhador descumprir alguma regra, você vai lá e aplica uma medida disciplinar que a gente vai cadastrar agora. Beleza? Então, vamos lá. Estou aqui no nosso sistema, tá? Eu já tenho acesso a essa permissão, meu usuário tem acesso a essa permissão de medidas disciplinares, então não vai ser para todo mundo que vai aparecer essa funcionalidade, você tem que ter a permissão. Então, você clica em cadastros e depois em pessoas. Pode ver que é um botão roxo aqui em cima, ó, medidas disciplinares, tá? Vou clicar nele. E aí, eu já tenho algumas medidas cadastradas, tá? Vou mostrar para vocês como que funciona elas e vou criar uma nova, tá? Então, eu tenho 3 grupos de falha, falha nível 1, falha nível 2 e falha nível 3, tá? A falha nível 1, ela tem como consequência mínima, né? Então, o mínimo que a pessoa pode tomar é uma medida educativa. Então, o mínimo é uma medida educativa. Eu coloquei como falha nível 1 a regra área de trabalho limpa e organizada. E aí, o risco que pode acontecer quando não obedecer essa regra é a desorganização e falta de limpeza pode causar acidentes como quedas, escorregões ou colisões com máquinas, podendo causar uma lesão ou uma fratura grave. Tá? Então, isso aqui é uma falha nível 1, é uma regra básica. Tá? Aí eu já criei falha nível 2, que é um pouco maior, um grau maior, que a consequência mínima é uma advertência verbal. Tá? Então, eu criei 3 regras. A primeira, deve-se comparecer a todos os treinamentos obrigatórios para o seu cargo ou função. Tá? Isso aí é uma obrigação do trabalhador. E aí, os riscos à saúde e segurança que eu coloquei aqui é a falta de treinamento adequado em segurança pode aumentar a probabilidade de acidentes e lesões relacionados ao trabalho, bem como a falta de conhecimento sobre como lidar com emergências ou situações de risco. Tá? Então, quando o trabalhador não comparece ao treinamento, eu vou lá e aplico uma advertência, uma medida disciplinar que é o grupo meu falha nível 2, que é uma advertência verbal. É essa regra aqui de treinamento obrigatório. Tá? Criei outras regras que são uso de EPI adequado para o seu trabalho e o risco pode causar um acidente. E também uso de equipamentos defeituosos ou sem manutenção. O risco que pode causar é a utilização de máquinas ou equipamentos com falhas mecânicas, falta de manutenção regular ou ausência de dispositivos de segurança pode resultar em acidentes graves. Tá? Então, assim, vamos supor que o uso de equipamento defeituoso ou sem manutenção seja obrigação do trabalhador sempre estar fazendo a manutenção aí ou avisando a empresa que precisa trocar o equipamento. Vamos supor que é obrigação dele. Então, aí sim eu poderia aplicar essa regra. Agora, caso seja obrigação da empresa sempre fazer as trocas de CPI e o trabalhador não tem culpa, então esquece essa regra, não vamos utilizar como exemplo, tá? Também criei a falha nível 3, que seria exposição a substâncias químicas perigosas sem medida de segurança e falta de controle adequado de energia perigosa. Né? Os riscos que eu coloquei aqui na primeira regra seria a exposição inadequada a produtos químicos tóxicos, como solventes, agentes corrosivos ou cancerígenos, pode levar a danos graves aos pulmões, pele, olhos, etc. E a falta de controle adequado de energia, não seguir os procedimentos corretos de bloqueio, etiquetagem da energia pode resultar em acionamento inesperado das máquinas ou equipamentos durante a manutenção, levando a esmagamentos, amputações ou ferimentos fatais. Então, assim, pessoal, estou dando vários exemplos para vocês entenderem o que é uma medida disciplinar. Tá? Você está colocando regras e quando o trabalhador não cumpre as regras, você vai colocar uma consequência, né? Seja uma advertência, uma medida educativa, seja uma suspensão e, em último caso, uma demissão, quando for uma regra grave de não se cumprir.
Tá? Então, vamos criar uma nova medida. Você vai clicar aqui no botão verde na direita, nova medida, e aí vamos criar um grupo. Vou colocar aqui nível mais alto, falha nível 4. Consequência inicial, você vai selecionar se essa falha dessa regra resulta em uma medida educativa, uma advertência, suspensão ou demissão. Então, vou selecionar suspensão. E aí, você vai adicionar uma medida, que seria a regra e o risco da regra. Né? Então, vou colocar aqui adicionar medida e pronto. Aí você pode digitar a regra para esse grupo falha nível 4, que vai levar à suspensão. Tá? A regra quando a pessoa não cumprir essa regra. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma regra grave que é sobre agentes radioativos, tá? Seria essa aqui, manipulação de substâncias radioativas ou materiais radioativos sem medidas de segurança adequada. Isso aqui, quando a pessoa não cumprir, eu vou levar à suspensão. Isso aqui é apenas um exemplo. Como risco à saúde e segurança dessa regra, a exposição à radiação ionizante sem o uso de equipamentos de proteção adequados, monitoramento de doses de radiação e controle de exposição pode levar a danos celulares, doenças radiológicas e até câncer. Né? Então a gente sabe que material radioativo é uma coisa muito perigosa que pode não afetar somente o trabalhador, como pode afetar a equipe inteira, como já aconteceu em acidentes que a gente já conhece. Né? Então, eu vou colocar aqui como consequência inicial uma suspensão quando a pessoa não tiver medidas de segurança adequada na manipulação desses materiais. Beleza? Então, vou colocar apenas essa regra. Se eu quiser adicionar mais regras, é só eu clicar em adicionar medida e aí eu posso ir adicionando várias regras dentro desse grupo. Feito aqui a nossa medida disciplinar, criei 4 grupos, 4 níveis de falha e cada um tem uma consequência diferente. Tá? Você pode ver aqui na consequência inicial. Se você quiser alterar, só clicar em alterar. Se quiser excluir, só clicar em excluir. Beleza? Agora vamos aplicar a um trabalhador. Então, quando eu clico aqui em pessoas, de novo, na minha lista de funcionários, vou escolher aqui um funcionário, Márcio Ramos, clico aqui nesse botão que é um olho verde, e clico em medidas disciplinares. Aí você vai aplicar a medida disciplinar. Quando você clica aqui, aparece todos os grupos, tá? E as regras que a gente criou. Então vamos supor que o Márcio Ramos, ele não cumpriu a regra e levou a medida disciplinar falha nível 4, que vai causar uma suspensão, beleza? Então já selecionei aqui a medida disciplinar, a data e hora aparece aqui e pronto, você pode clicar em salvar e essa medida disciplinar vai ficar registrada no colaborador que você selecionou aí. Caso você vá e queira adicionar mais uma medida disciplinar, é só você vir e colocar mais uma medida disciplinar. Pode ver que o desvio existente já aparece aqui anteriormente, a suspensão do Márcio Ramos, tá? Uma medida disciplinar que levou à suspensão, beleza? Caso aconteça de você criar uma medida disciplinar que tenha como punição a demissão, tá? A consequência da medida disciplinar seja a demissão, aí se você colocar ela no colaborador, uma vez já salva, você não vai conseguir colocar outra medida disciplinar, tendo em vista que esse colaborador foi demitido, beleza? Então, caso você tenha colocado errado, você pode clicar aqui para excluir, nesse ícone de lixeira. Você pode excluir a medida, o desvio que você colocou de demissão. Agora, caso você tenha já salvo essa demissão e não queira excluir, você não consegue adicionar outras medidas disciplinares, já que o colaborador foi demitido de acordo com essa consequência. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Não esquecendo, também temos um dashboard aqui de medidas disciplinares. Deixa eu mostrar aqui. Que ele tem algumas informações que você consegue acompanhar. Né? Ele mostra os trabalhadores e os tipos de medidas disciplinares e os detalhes das regras, juntamente com o horário e a data que você aplicou. O estabelecimento, o usuário que lançou, no caso fui eu aqui, aparece aqui embaixo, tá? E o trabalhador que tomou essas punições. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. É uma funcionalidade bem legal, tá? Caso vocês queiram conhecer mais e não tenham permissão ainda no sistema, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente combinar certinho. Beleza? Se inscrevam no canal e até a próxima.